Muita gente que está chegando aqui, certamente, se te encontrasse na rua, te perguntaria, William vai jogar? Tu já deu uma informação de que ele vai jogar. O que tu tem de informação ou de leitura de como o William vai jogar? Onde ele vai jogar nesse time do Grêmio? Isso é importante, Jeremias. Vamos lá. O que eu recebi de informação é que ele vai jogar, né? Ainda tem o treino desta sexta-feira, tem treino sábado de manhã para confirmação, mas me parece que essa é uma situação que não vai mudar, que o William vai começar como titular. E também me parece que o Mano já naquela partida contra o Mirassol começou a preparar a estrutura tática para receber o William, né? Quando ele colocou o Cristaldo com aquela formação ali com o Cuéllar, com o Arthur e com o Dodi e com o Cristaldo, já esperando para no Grenal colocar o William nessa função, porque o Cristaldo simplesmente não consegue dar uma resposta positiva. Aliás, antes de concluir, né, sobre o William, o Grêmio vai ter que achar uma solução para o Cristaldo, não deu nessa janela, vai ter que achar uma solução para ele na próxima janela, com uma negociação para algum outro clube, porque eu acho que já está muito claro que vai ser muito difícil ele conseguir recuperar o espaço no Grêmio. Mas o William, a ideia, né, é ter Cuéllar e Arthur, o Dodi fazendo aquela função ali um pouquinho mais para o lado direito, ter o ponta pelo outro lado, pelo lado esquerdo, pode ser o Alisson ou pode ser o Kiki Oliveira. O William mais centralizado, com as funções de articulação, mesmo que ele não seja o articulador clássico, um jogador de movimentação, de bom chute, e o centroavante, o Carlos Vinícius. E também percebo, neste ambiente do Grêmio, que o Carlos Vinícius, pelo estilo dele, não que o Braithwaite né, deixaria de ser o titular. O Braithwaite era um jogador muito importante, agora vai ficar esse tempo todo afastado por conta da lesão, mas a característica do Carlos Vinícius é algo considerado muito importante no ambiente do Grêmio, né? A função do centroavante, o Mano gosta do centroavante, de presença de grande área, de brigar pela posse de bola, de incomodar a zaga adversária, e se entende que esta característica vai casar muito bem com o William. Então, né, ao que tudo indica, o William vai ser o titular, fazendo esta função como meia, não é o articulador clássico, mas é um jogador que pode aparecer bem por ali. Como é que vai estar a condição dele, Jeremias? Ele está sem jogar desde maio. Então tem começo de maio. Então tem mais de 4 meses sem jogar. O último jogo dele foi entrando no segundo tempo pelo Fulham, antes do final do contrato dele. E tem uma diferença na comparação com o Arthur, né? Porque naturalmente vai se pensar, puxa vida, mas o Arthur também estava 4 meses sem jogar. E estreou contra o Mirassol. Mas o Arthur, pelo menos, ele estava fazendo uma pré-temporada com a Juventus. Fez a pré-temporada completa com a Juventus. O William estava treinando por conta própria, claro, com uma equipe, com um preparador físico particular, com um fisioterapeuta, em Londres. Mas não estava integrado a um grupo e chegou aí a questão de 10 dias, pouco mais, né? Do Grêmio. Então, agora que ele começou realmente, deve ter 2 semanas aí de treinos, né? Mas é uma diferença. Então, claro que ele tem essa defasagem de ritmo, mas os índices que ele apresentou, físicos, ali quando ele se apresentou no Grêmio, foram considerados muito bons. Então você entende que ele tem uma condição legal para a partida, pode sentir a questão do ritmo, mas é um jogador experiente, assim como é o Arthur, que vai saber lidar com isso. Então, deve ser dessa maneira que o William vai jogar domingo no Beira-Rio. Quando o Grêmio estava finalizando a contratação do William, eu recebi a informação de que, até pela idade dele, pela questão física, ele não jogaria aberto pela esquerda. O Grêmio tem um entendimento de que ele não conseguiria jogar aberto pela esquerda. E aí ele jogaria mais por dentro. Do que eu me lembro do William, ele não é o camisa 10 de receber de costas essa bola, né? Que é um papel muito importante do 10. Mas ele é um cara que, no Corinthians, ele deu muitas assistências. No Corinthians, ele achava passe em profundidade, né? De repente ele vai recuar um pouco para estar ao lado do Cuéllar e do Arthur nesse meio, né? Aliás, o Grêmio monta um meio-campo que gera expectativa, né? Cuéllar, Arthur e William. Né? Mas sobre o tempo parado, tu recebeu? Eu confesso que eu não tenho essa informação. De quanto tempo ele aguentaria jogar? Imagino que 45, 60 minutos, sei lá. É isso? O que me comentaram no Grêmio é que a ideia é ele se começar realmente como titular, como deve acontecer, o que tudo indica ele será titular, que num primeiro momento a ideia é fazer com que ele jogue pelo menos 60 minutos, né? Que volte no intervalo, comece o segundo tempo também, e aí ver até quanto tempo ele vai aguentar, mas se ele for ali a
até o comecinho do segundo tempo, pelo menos até 15, 20 minutos do segundo tempo, já é considerado algo extremamente importante. Mas já vimos assim, Jeremias, que nessas situações as coisas dependem do andamento do jogo, né? Daqui a pouco ele vai se sentindo bem, pode ser que fique até um pouco mais. Sim. Mas se o jogo estiver muito complicado, pode ser que ele saia um pouco antes, mas a ideia seria sair, ter pelo menos ele por 60, 65 minutos domingo no Beira-Rio. É. E antes estava falando ali do Carlos Vinícius, né? E do Bright White. É um misto aqui, tá? De informação com leitura. Obviamente que o Bright White se lesionou, uma lesão que é rara e é uma das mais difíceis para um jogador de futebol, né? Rompeu o tendão de Aquiles. Eu acho que se encaminhava para o Bright White virar reserva do Carlos Vinícius, né? Pela chegada do William, por tentar ter um corredor, e o Carlos Vinícius caiu muito nas graças, digamos assim, do vestiário do Grêmio, da comissão técnica e tal, pelas características que o Grêmio não tinha. O Grêmio sentia muita falta, né? Os outros centroavantes que o Grêmio tem ou já teve nessa temporada, eles não têm essas características, né? O Arezzo, por exemplo, era um jogador de atacar espaço, né? De giro, né? Não era um jogador de referência. O André Henrique também é um cara de drible curto e tal, não é um cara de área. E talvez, até pelo estilo que o Grêmio está tentando colocar no time, né? Um estilo meio emergencial aí também, o Carlos Vinícius faça mais sentido, né? Jogar dentro da área lá e esperar um jogo mais físico também, né? Se não dentro da área, mas um jogo mais físico.